a resposta é incorreta, porque não se vai constituir uma OCIP. Se vai qualificar uma pessoa jurídica, então, como OCIP. Sociedade de propósito específico. É uma figura também prevista lá na Lei Complementar 123, artigo 56. Ela traz lá alguns elementos, mas não não pode ser considerado como um novo tipo de pessoa jurídica, né? Seria mais uma hipótese de qualificação da pessoa jurídica. Embora tenha, claro, alguns requisitos e elementos diferenciadores que dão a entender isso, mas a princípio não seriam. Joint venture, se aparecer a figura de joint venture. Joint venture vamos aventurar juntos. Então, a sociedade de propósito específico até pode se configurar numa joint venture. A joint venture é a reunião de pessoas jurídicas para um propósito específico. Né? Então, não sei se no estado ou na cidade onde vocês moram tem algumas redes, por exemplo, de farmácia ou de supermercado, que até poderiam ser considerados como joint venture, ou seja, as empresas se reúnem de forma a fazer uma compra coletiva para ter o seu custo diminuído. Existem em algumas cidades que isso é bem marcante. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem a rede AMPA, que é a Associação dos Mini Mercados de Porto Alegre, que é justamente isso. Várias pessoas jurídicas se reuniram na forma de uma associação para um fim específico de comprar em grande volume e reduzir o seu custo. Formaram, então, uma associação que tem, assemelhada à figura de joint venture, mas o joint venture ele está presente em diversas pessoas jurídicas e a gente acaba não se dando conta. Mas podemos dizer que é uma qualificadora da pessoa jurídica quando presente nela outras pessoas jurídicas, com um fim determinado. Geralmente, ela tem um objeto específico a ser alcançado e pode ou não pode ter um termo fixo. Ou seja, alcançado o objetivo, ela se extinguiria, uma sociedade de prazo certo. Mas, às vezes, o objetivo ele é continuado, como essa da Associação dos Mini Mercados da cidade de Porto Alegre. O objetivo é sempre comprar em grande volume, distribuir entre os associados, e aí, então, ter um menor custo. E aí tem lá nas fachadas dos mini mercados, associado rede ampla, e tem no cantinho. Parece que tem algumas farmácias que também são assim. E se parar para pensar, isso é como uma cooperativa. Uma cooperativa formada geralmente de pessoas físicas, e aqui geralmente pessoas jurídicas. Então, surgiu o termo joint venture, não vou dizer que surgiu ou não, mas ele está extremamente ligado a esse arranjo. Condomínio, nada a ver com RCPJ, Até bom comentar que condomínio ainda não é pessoa jurídica. Não sendo pessoa jurídica, ele não vai ter registro em RCPJ, nem registro na junta, nem em lugar nenhum. O que vai haver é registro da convenção de condomínio, que é uma coisa, que é o regramento e um dos itens obrigatórios lá para a incorporação imobiliária e tal. Talvez até esteja falando besteira aqui. Mas, enfim, é um requisito, mas que vai ser objeto lá de análise do registro de imóveis. Não vai ter acesso em RCPJ de jeito nenhum. Não é pessoa jurídica. E não tem nada a ver com pessoa jurídica. Em títulos e documentos, o que tem acesso são as atas de condomínio. Essas sim. As atas, geralmente, de eleição de síndico para publicidade, então, daquela reunião. As atas de condomínio, não a convenção de condomínio. Convenção de condomínio é um regramento. A ata de condomínio, geralmente de prestação de contas, quando o síndico é um pouco precavido, e quer dar essa publicidade, que imagina, faz a prestação de contas e acaba perdendo os documentos, as atas. Olha que problema para o síndico. E quem mora em condomínio, especialmente quem mora em grandes condomínios, sabe que isso é um problema. Sempre há muita briga, discussão a respeito disso. E o síndico precavido, ele vai, então,
levar essas atas, geralmente de prestação de contas ou da sua eleição, para fazer a representação. Isso eventualmente pode cair cai em prova da seguinte forma: atos constitutivos ou de representação do interessado, quando se tratar de figura com CNPJ. Que é isso que o condomínio é uma figura com CNPJ. O que confere personalidade jurídica é a lei, não o cadastro na Receita Federal. Então o condomínio vai ter CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica. E a sua representação se dá na figura do síndico. E o síndico tem por documento que o legitima a representar o condomínio pela ata de eleição. E aí a ata de eleição de síndico registrada em RTD. Esse é o acesso e esse é o tratamento de condomínio com RTD. E aí depois a prestação de contas com ou não nova eleição de síndico, enfim. Esses são os documentos que na prática os entes financeiros, bancos, usam. E também é um dos requisitos que o notário deve ter em conta quando for lavrar, e aí há estados que possibilitam e estados que não possibilitam a aquisição ou incorporação de patrimônio ao condomínio, ou até mesmo a adjudicação, né? Por exemplo, a pessoa não pagou o condomínio, execução, né? Dívida, e aí então o imóvel vai a leilão. Tá? Poderia, então, isso não é minha área, tá? Vocês só fazer a pergunta e vocês vão estudar. Poderia, então, o condomínio adjudicar o imóvel? Como vai ficar isso na matrícula, né? Vai ficar lá em nome do condomínio, mas esse condomínio não tem personalidade jurídica. Enfim. E aí, mas eventualmente, se não me engano, numa prova caiu. Qual o documento necessário para que fosse praticado um ato a respeito dessa figura jurídica que pertencente ao CNPJ? O síndico, ata de eleição de síndico registrada em RTD. Enunciado 144, a gente já falou sobre o enunciado, né, que é o entendimento doutrinário de que as pessoas jurídicas previstas no Código Civil não são só aquelas, né, aquelas figuras. Há também outros tipos específicos. Quanto a registro de documentos, também é importante a gente falar o seguinte: tradução, português. Se um documento estrangeiro para validade. E é bom vocês lembrarem também da súmula, né? Se não me engano, súmula 259, que fala que para produzir efeitos perante o Poder Judiciário não é necessário a legalização do documento estrangeiro. E aí vamos falar o seguinte: o que é legalização? E isso caiu na prova também. Caiu na prova em registro civil. Legalização. Então, um documento estrangeiro para validade no país, documento estrangeiro de língua estrangeira para validade no país, ele precisa legalização, tradução e registro. Legalização. Então, digamos um contrato firmado na Alemanha, tá? Em alemão, e precisa, então, trazer esse documento para ter efeitos aqui no Brasil. Ou porque um dos contratantes vai executar aqui o contrato, ou até mesmo tem sede aqui, enfim. Legalização. A firma do funcionário público, do servidor público alemão, ou do reconhecimento de firma do signatário, e aí nós estamos falando do tabelião alemão, precisa ter a sua legalização, que é o quê? O encaminhamento do documento até o consulado local, consulado brasileiro, e aí o cônsul brasileiro vai dizer: realmente, essa firma aqui é de uma autoridade pública local, e vai ali certificar isso. Isso se chama legalização. Feito isso, o documento vem para o Brasil. Isso é para quem trabalha com cidadania, enfim, dupla cidadania, ou acaba atuando em registro civil, são os documentos de registro civil emitidos no estrangeiro. Então, o oficial do registro civil estrangeiro
emite uma certidão, a gente precisa trazer isso para o Brasil, porque a pessoa quer casar, enfim, leva a certidão até o consulado local, consulado brasileiro, por exemplo, na Alemanha, e o cônsul brasileiro vai dizer, realmente, essa assinatura é de uma autoridade pública alemã.